Bom, quem diria que estamos aqui nesta sala a encontrarmos-nos de volta, não é verdade? A ideia seria então vermos o que é que nos fez chegar aqui às três hoje para falar sobre este assunto e para nos reencontrarmos, no fundo, não é verdade? Pois bem, começo eu já agora, não é? Porque é que este assunto me interessa e o que é que eu ando a fazer na minha vida profissional às voltas das questões da identidade de género. No tempo em que nós nos conhecemos aqui na faculdade, a disciplina que agora é da minha responsabilidade, agora já talvez há uns 3 ou 4 anos, é uma disciplina de opção para o terceiro ano, que se chama Identidade de Género em Contextos de Aconselhamento, precisamente pela necessidade de parar e pensar o lugar destas questões do género e da definição de género na construção da personalidade dentro daquilo que é o saber na psicologia. Foi por isso que aqui dentro da faculdade o assunto me pareceu que me poderia mobilizar. Na vida, mobiliza-me porque as questões da igualdade entre indivíduos continuam a ser muitíssimo vinculadas ao corpo em que a pessoa nasce ou ao corpo em que é autorizada a expressar-se. E por isso parece-me que a psicologia tem de abrir e tem de assumir mais este outro lado, que na minha cabeça a identidade de género é apenas uma fração muito importante, de facto, mas um aspecto muito importante da identidade como um todo. E na psicologia há muito trabalho feito, mas há muito trabalho ainda por fazer. É por isso que eu estou aqui. Eu posso falar que, na minha opinião, eu acho que o tema de identidade de género sempre foi uma questão importante na minha vida, porque é um tema que afeta toda a gente. Afeta todas as pessoas trans, afeta todas as pessoas não binárias, afeta todos os homens cis, afeta todas as mulheres cis. Eu aqui não me sinto muito à vontade de trazer a minha história pessoal, porque é a história da típica mulher branca cis com o seu privilégio todo que tem. Trago também as vozes de todos os meus colegas no ativismo, de pessoas trans e pessoas não binárias, que não podem dar a cara neste momento porque têm medo de perder a casa, têm medo de represálias no emprego, na universidade, que é bastante real ainda. Nós tivemos pessoas que estariam muito interessadas em estar aqui, mas que sabiam que se o senhorio porventura visse a gravação, poderia ser expulso de casa. E, portanto, é importante trazer também estes aspectos que são reais e não são muito falados. E também o cuidado da identidade de género e mesmo dos cuidados afirmativos de género não se aplicam só às pessoas trans e às pessoas não binárias, aplica-se também às pessoas cis. Um homem cis pode fazer, quando faz um implante de cabelo, está a ter um cuidado afirmativo de género. E nunca ninguém pensa nisso. E até pessoas que se calhar na comunicação social falam muito contra as pessoas trans e as pessoas não binárias, depois têm esses processos que têm todo o direito de fazer, né, para se sentirem melhor com eles próprios, mas na realidade são cuidados da afirmação de género. Acho que é importante lembrar esses aspectos que muitas vezes não são pensados e falados. Bom, pela minha parte, o que me faz chegar aqui e estar hoje a conversar convosco é um interesse crescente que, do ponto de vista, enfim, da investigação, me tem mobilizado, sobretudo a partir do mestrado, em que estudei, do ponto de vista da filosofia do direito e da teoria do direito, o Critical Legal Studies Movement, começando no núcleo duro principal e depois dando conta de algumas ramificações que, sobretudo na década de 90, se foram autonomizando, algumas ditas jurisprudências pós-modernas, as feminist jurisprudences, as critical race theories, e o modo como se propunham, globalmente, a criticar a ideia de igualdade formal que, na estrutura liberal contra a qual se opunham e se opõem, se apresentava como dominante, num contexto que era a partir do contexto dos Estados Unidos da América, mas não só esse, e que me levou, de facto, a procurar aprofundar a questão. O início da investigação não tinha necessariamente que conduzir aí, mas uma das ramificações que depois foi crescendo
ao longo do tempo, até pelo modo como os problemas relativos à consideração da igualdade se foram recolocando de modo diverso no século XXI, e aí claramente assumindo, para mim, enquanto profissional, enquanto jurista, enquanto investigador, uma relevância que até, talvez, ao início do século XXI, não me tinha sido propriamente tão notória do ponto de vista do meu trabalho imediato, não do ponto de vista social, do ponto de vista pessoal, porque quanto a isso tive várias experiências anteriores, mas de consideração e de reflexão sobre o que a questão da identidade de género implica e implicou ao longo das décadas, de um modo diverso daquele que nas décadas de 80 e 90, por exemplo, pudemos experimentar. Mas de facto há aqui claramente uma alteração que merece uma atenção especial. E, portanto, procurar perceber a evolução do ponto de vista do direito, a minha área é o direito, do ponto de vista da consideração da legislação, do próprio modo de interpretação da Constituição relativamente a estas questões e, portanto, uma procura de refletir sobre o modo como o direito encara a questão e depois, como agora aqui já tivemos a oportunidade de ouvir, como a sociedade encara a questão. E é fundamentalmente esse o meu interesse. Uhum. Pois, essa última expressão, como a sociedade encara, parece-me que é mesmo o problema. A maior parte das vezes dou comigo a lidar com alguma necessidade de controlar o meu mau feitio quando ouço algumas palavras, alguns conceitos que começam com a melhor das intenções nas conversas do dia-a-dia, em todos os lados e mais algum, com a melhor das intenções, como me parece que acontece muitas vezes, mas que funcionam exatamente ao contrário. E é curioso o exemplo que a Inês deu há uns instantes, porque esta ideia de que nós estamos a falar sobre minorias sexuais ou minorias em relação às questões da identidade de género, na verdade, na minha perspectiva, é exatamente aí que reside o problema, porque não são minorias. Por exemplo, pensando na questão da identidade de género, em teoria, a identidade é qualquer coisa que nós em psicologia temos vindo a estudar ao longo do tempo e assumimos que é a tarefa primordial da adolescência. Certo, tudo bem, não nada a opor em relação a isso. De facto, a adolescência é um momento crucial para nós começarmos a definir aqueles aspectos da nossa vida que vão garantir aquilo que é uma ideia do que nós somos enquanto pessoas, da nossa identidade. O género é um dos critérios fundamentais, é um dos temas fundamentais, mas não fica definido nem terminado aí na adolescência. A questão, todas estas questões ligadas à identidade de género são alguma coisa que nasce connosco e vai connosco até ao fim da vida. É possível, muito tarde na vida, a pessoa reconhecer que afinal andou a viver uma vida que não era concordante com aquilo que autenticamente a pessoa poderia ser. A esse nível poderá estar precisamente este aspecto ligado à identidade de género. Na verdade, o que me parece que está a acontecer é que as palavras não estão a ser bem usadas. Se em vez de se dizer que estamos a trabalhar questões de minorias, disséssemos porque é o que é, estamos a trabalhar algo que diz respeito a rigorosamente toda a gente, ninguém podia usar a ideia de isso é assunto dos outros como justificação para ser contra ou até ser a favor. Não há cá o ser contra ou ser a favor. Isto é uma questão que deve importar a rigorosamente todas as pessoas, porque tem a ver com aquilo que é a nossa expressão da nossa autenticidade enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Tão simples quanto isto. Mas isto era uma mudança radical de paradigma e na psicologia de forma crítica, se quisermos, por causa das questões ligadas aos aspectos clínicos. Eu não sou clínica, quando muito a minha formação a minha formação é no aconselhamento psicológico e o aconselhamento, se quisermos, é uma forma de lidar com as questões das pessoas sem patologia e isto não é necessariamente uma questão de patologia. Poderá ser quando a pessoa,
porque é muito, muito, muito impedida de se desenvolver e de se expressar, desenvolve mal-estar vário, como seja angústia, depressão, e aí sim estamos a falar de duas coisas, dois critérios da psicopatologia que podem decorrer de uma limitação em termos da expressão de género daquele indivíduo a quem não é permitido, como eram os casos de que a Inês trazia relato, de querer ser quem se quer ser e ter medo por causa das consequências desse poder expressar-se livremente. Aí começam os problemas. Portanto, os problemas não têm a ver com a questão da identidade de género, mas sim com aquilo que é o julgamento externo da comunidade, da sociedade, do tempo que nós vivemos. E voltando àquilo que era quase a conversa antes disto tudo, um tempo muito esquisito que vivemos agora. E nós, na minha realidade, diria que estamos a viver um tempo profundamente crítico, perigosíssimo, pelo exercício do poder de algumas pessoas sobre a vida de outras pessoas. Eu concordo, até porque na minha prática enquanto psicóloga, o que eu vejo muitas vezes quando aparecem, eu trabalho especialmente com adolescentes, quando me aparecem adolescentes estranhos à minha frente, a dificuldade dele não é a identidade deles próprios enquanto pessoas trans. Eles já resolveram isso de alguma forma, de algum grau. Muitas vezes o que aparece em consulta é exatamente a reação dos pais, a reação da escola, a homofobia e transfobia que eles sentem, não é os sentimentos interiores, são os fatores externos que provocam o mal-estar psicológico. É claro que isso não se aplica a todos os casos, mas é a regra geral que o problema não é a pessoa ser trans ou não binária, o problema é toda a discriminação que a pessoa vive. E o que nós temos notado muito, especialmente nos últimos anos, em relação à comunicação social, especialmente, é que é usado muito o discurso de ódio, que é um discurso profundamente discriminatório, que é desculpado, entre aspas, como liberdade de expressão. A meu ver, a partir do momento em que eu tento impor os meus ideais sobre a existência de outra pessoa, passa para um lado da liberdade de expressão. É a perpetuar a discriminação e perpetuar o discurso de ódio. Porque ninguém me está a obrigar a mim, enquanto pessoa cis, ou deixar que as pessoas trans e pessoas não binárias tenham os seus direitos, ninguém me está a obrigar a que eu me transforme também numa pessoa trans. Eu só tenho que respeitar que a pessoa existe. Eu posso existir enquanto pessoa cis, a pessoa trans pode existir como pessoa trans. Não tem que haver essa dicotomia de nós versus eles, que é isso que nós sentimos muito também. Eu concordo inteiramente que é um problema de todas as pessoas, a questão da identidade de género. E devo dizer que a relação, e por isso terminei assim a referência introdutória, a relação entre aquilo que o direito propõe e aquilo que depois a prática apresenta pode ser de facto muito diversa, e os exemplos que trouxeram mostram claramente isso. Nós temos, desde logo na Constituição de 1976, a consagração do princípio da igualdade no artigo 13, tem um número 2 que é realmente uma consagração da proibição da discriminação injustificada, seja ela positiva ou negativa, fala claramente da referência ao sexo e à orientação sexual, separadamente, e por isso temos pelo menos essa consagração que implica que, e consequentemente, a lei assuma, por um lado, a igualdade material entre os sujeitos de direito, independentemente das afirmações, por um lado, das características físicas e biológicas ditas sexo, por outro, a própria apresentação da identidade de género, que são noções diversas, e por outro lado, tem também, claramente, ao nível da lei ordinária, temos vários exemplos de proibição da discriminação em função do género, quer no que diz respeito ao acesso a bens e serviços, quer, agora já mais recentemente, sobretudo ultimamente a Lei 38 de 2018, referindo-se ao direito à autodeterminação e identidade de género, à expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa. E, portanto, claramente no ordenamento jurídico português nós temos uma série de mecanismos que visam a consagração positiva ao nível da lei ordinária
dessa proibição de discriminação. Agora, claro, o que encontramos é também, e simultaneamente, à medida que o direito vai realmente, até antecipando o sentido de proteção via efetivação da igualdade material, temos vindo a assistir a um recrudescimento de discursos mais marcados, mais extremos, entre as tais posições, diríamos, enfim, mais afirmando uma pressuposição de padrão ou de discurso maioritário, que não é quantitativo, claro, versus um discurso minoritário, que também não é quantitativo, é uma questão, enfim, que a psicologia e a sociologia melhor explicarão, são noções qualitativas, são, desde logo, uma relação entre um pressuposto, uma ideia de normalidade ou de construção hegemónica, dominante, padrão, versus um conjunto de expressões marginais. E esta clivagem de discursos, efetivamente, se há algumas décadas parecia mais equilibrado, está hoje claramente numa fase de recrudescimento. E, portanto, a clivagem de discursos, sim, não tanto a exclusão que o direito pudesse causar a certas afirmações de género. Enfim, parece-me que, de facto, a prática tende, em algumas circunstâncias, a assumir-se, se quisermos, até mais conservadora do que aquilo que o próprio direito estabelece. Que engraçado. Isso reforça a ideia de que nós, em Portugal, temos, em termos de lei, um país muito dentro do seu tempo, ou se calhar até à frente do seu tempo, em muita coisa, o que é incrível. Incrível neste sentido. Eu acreditava, de facto, que com a melhoria de condições de acesso à educação, ao conhecimento, ao pensamento, nós, enquanto comunidades humanas, íamos ficar mais igualitários, enquanto comunidades humanas, e ando a lidar mal com esta coisa que me parece que está a acontecer. Há um problema grave na educação, certamente, há um problema grave neste modo de nós lidarmos uns com os outros, pessoas com pessoas. Parece-me que é muito por esta ideia peregrina do exercício do poder. O que estava aqui a ser apontado, e como agora estava a usar os termos dentro daquilo que é a possibilidade no direito, é essa ideia de padrão e de distinção entre aquilo que é o cumprir um determinado padrão do comportamento, adequado ou não a uma norma. Isso estuda-se em psicologia, e neste caso estamos a falar do duplo padrão sexual, que me parece que está outra vez mais exageradamente colocado neste lugar, como o próprio nome indica, duplo padrão sexual, como se houvesse uma maneira de ser homem, uma maneira de ser mulher e nada mais que não possa ser encaixado aqui ou aqui, quando na verdade nós não somos, ninguém é, de um lado só, do outro lado ali. Toda a gente é qualquer coisa aqui muito pelo meio. Qual é o problema? Não há problema nenhum se não houvesse esta necessidade de alguém definir um padrão que é o certo ou o errado, e tudo o que não estiver dentro desse padrão tem de ser punido. Isso não é ser humano, isso é ser qualquer coisa esquisita, que tem provavelmente muito a ver com um modo muito anestesiado dos humanos se estarem a situar na vida, e isso é muito contrário àquilo que nós temos a possibilidade na ciência de mostrar, que não é necessariamente esta coisa alienada em que se tem andado a viver. Estas questões todas da expressão de género, de facto, são diferentes expressões da personalidade, e se calhar, se começássemos a entrar mais por aí, especialmente nestes lugares mais da comunicação social, para tentar abrir esta leitura do que é a expressão de género de diferentes indivíduos, diferentes pessoas, se calhar faríamos um melhor serviço à comunidade, e quando digo à comunidade é a nós todos, no mundo todo. Porque vivemos este tempo esquisito, não é muito difícil pensar, por exemplo,
que nos anos 70 do século passado, países como aqueles que nós agora identificamos como muito problemáticos, por exemplo, para as mulheres, penso especificamente no Afeganistão ou mesmo no Irão, nos anos 70 estavam muito mais à frente em termos de aparente liberdade de expressão de género dentro do duplo padrão, tudo bem, seja, tudo bem, vírgula, este tudo bem é com muitas aspas, não é? Mas nos anos 70 do século passado, vestiam-se como nós agora nos vestimos, ou como nós aqui, se calhar, não nos podíamos vestir daquela... Nós, não é se calhar, de certeza, as mulheres aqui não se podiam vestir daquela maneira. O que é que aconteceu? Não é possível dizer que não há conhecimento, não há saber, não há abertura. Não há a vontade, de facto, de libertar realmente os corpos, as pessoas, as identidades. E isso é uma coisa assustadora nos tempos que correm, e afeta-nos a todos. E o facto de nos afetar a todos parece-me que era um meio caminho andado também para chamar a atenção a pessoas que se sentem no seu lugar de tranquilidade, as tais pessoas cis, a cumprir com um padrão heteronormativo da vida, acham que isso está tudo bem porque estão nesse lugar tranquilo. E se por acaso não estiverem? E se por acaso algum dia as coisas mudarem? Se calhar quando uma pessoa não está bem no mundo, as outras não deviam estar suficientemente confortáveis. Digo eu. E é para aí que acho que a psicologia pode contribuir com o seu saber. Na realidade, toda a discriminação, mesmo que a comunidade trans e não binária experiencia, qualquer pessoa cis pode experienciar. Ou uma mulher cis que se calhar tem um aspecto mais masculino, que seja mais Maria Rapaz, como se costuma dizer, muito facilmente, quando encarada como uma pessoa com os valores mais conservadores e mais de extrema-direita, pode ser lida como uma pessoa trans e pode ser vítima, de repente, de transfobia, nem sendo uma pessoa trans. Em termos do direito no enquadramento de Portugal, o que nós sentimos muita falta ainda é o reconhecimento das pessoas não binárias, de que o género ainda existe mesmo no padrão do binário, e não havendo o reconhecimento legal que a identidade de género existe, para além do binário, é difícil criar uma proteção institucional para essas pessoas. E, efetivamente, como já foi falado, nós temos leis muito bonitas e que são muito bem escritas, mas sentimos que há falta da aplicabilidade. Muitas vezes ainda há o medo de denunciar, um ópus da culpa ainda está na pessoa que foi vitimizada e não da instituição que a discriminou na pessoa. Disseram tantas coisas que eu gostaria de voltar. Talvez eu comece agora pelo final e depois gostaria também de falar um pouco mais com a doutora Maria Jorge Ferro para esclarecermos algumas questões que também me deixaram curiosa. Relativamente a esta parte final, a questão do reconhecimento das pessoas transgénero e da questão da identidade de género, que também tem que ver com a possibilidade da mudança, da indicação. A lei ainda vai falando em sexo e género e, portanto, temos situações em que já está muito claro, outras em que poderá ainda não estar. Estou a pensar no ordenamento jurídico português, é disso que estamos a falar. E, claramente, o facto de nós termos, do ponto de vista da integração social, pelo menos um documento que nos identifica. Pronto, e um documento que nos identifica e que implica que se assuma um nome que pode ser mudado e que pode ser mudado independentemente de qualquer intervenção que a pessoa se tenha submetido. E, portanto, esse já é um marco importante que me parece que fará toda a diferença. Quando as pessoas quiserem usar esse mecanismo, não têm que o querer. O que está em causa realmente é que a necessidade de ter um nome e uma identificação em termos de integração social acaba por levar também à necessidade de ter uma identificação. É necessário, eu tenho que ter a minha identificação, independentemente da identidade de género que assumo, eu tenho que ter uma identificação que permita, em termos sociais e sobretudo públicos, identificar-me. É fundamental para qualquer cidadão e, portanto, é uma questão de organização social. Podemos ter outra, mas é esta que temos, é com esta que nós funcionamos. E isso também é integrador, porque somos todos cidadãos. Pronto, podemos ter várias relações com o Estado português. Estou a pensar nesta da cidadania, estamos a falar de cidadãos nacionais. Não tem que ser essa, há outras possíveis, claro, e todas elas implicam direitos e deveres iguais e diferentes, consoante o estatuto de cada um. Isso vai sendo
claro no que diz respeito à legislação. Volto a dizer mesmo o que há pouco tinha dito. Nós podemos ter o ordenamento jurídico mais perfeito do mundo, a questão depois está no modo como, não tanto seja aplicável, ou seja, não vejo tanto uma questão de aplicabilidade, mas como seja aplicado, ou seja, uma questão de aplicação efetiva. E aí, naturalmente, já dependerá dos contextos e de domínios que não têm nada a ver com a construção do direito em si, não é? Tem que ver já depois com outras relações sociais. Por isso, a questão do reconhecimento parece-me que também passa para o direito, na esmagadora maioria das circunstâncias, ser indiferente o sexo, por um lado, e, por outro, a identidade de género da pessoa que está ali, a exercer os seus direitos e a cumprir os seus deveres. A lei protege claramente as situações de discriminação direta e discriminação indireta, protege-as, estabelece realmente o ónus da prova dos factos a impender sobre a pessoa que sofreu uma situação, um ato que considerou discriminatório, e depois a outra parte caberá provar que não foi violado o princípio da igualdade, é isso que a lei diz. E, portanto, claro, vamos ter uma discussão que pode chegar ao foro, que se chegará a um tribunal, porque é o modo institucional do direito se realizar. Se de outro modo não se realiza, isto é, o ideal do direito é ser espontaneamente cumprido. Quando não acontece, estabelece um conjunto de mecanismos para a efetivação. Mas o ideal era que houvesse uma relação entre, e por isso nós compreendemos bem que a lei mude, não tanto que mude a correr instantaneamente e acriticamente, mas que vá mudando ao ponto de nos conferir alguma estabilidade e alguma previsibilidade no modo como nos relacionamos uns com os outros. E assim, nós temos vindo realmente a ver que o direito vai assumindo, poderá não ser à velocidade a que, em termos imediatos, umas situações concretas pudessem ser resolvidas, mas também o que está em causa é que a solução do direito não pode ser uma solução descartável, que agora seja uma e daqui a pouco seja a correr e como eu disse há pouco, e refletidamente outra, porque não é esse o papel do direito. O direito tem um papel crítico-reflexivo fundamental sobre a vida social e, portanto, tem o seu tempo, que não será esse tempo instantâneo, mas também não pode ser um tempo tão longo que não responda aos problemas que efetivamente ocorrem. Agora, o que me parece claramente é que o reconhecimento dos sujeitos como pessoas, com um estatuto que o direito lhes confere, vai associado ao estatuto social que possam ter, mas nesta ideia da relação com o outro e esse reconhecimento que se quer, jurídico, nesse sentido, de facto implica tão claramente que, independentemente da identidade de género que se assuma, se seja, para o direito, uma pessoa. E essa dimensão, do ponto de vista do direito, está assegurada. Do ponto de vista da prática, que poderá não estar. O que são duas coisas completamente diferentes. E mostra, e por isso que eu gostava depois de voltar a falar, porque mostra que realmente os discursos, os comportamentos e essa pressuposta ideia de norma, de padrão a cumprir, é claramente mais sociológico do que jurídico hoje em dia. Porque a ideia da igualdade vemos-la hoje muito mais a reconhecer a complexidade da diversidade, da heterogeneidade, do que numa assimilação homogeneizante, num certo pressuposto que realmente está aí, faz parte de certos discursos que pairam, mas, enfim, por um lado não é único. Há mais padrões, há mais modos de ver as coisas. O que nos leva, novamente, à questão de saber se temos maiorias e minorias e se isso é quantificável. Não é. E, por outro lado, realmente acaba por implicar um certo receio, enfim, nós falámos disso no início, um certo receio por parte de quem se considera diferente de um pressuposto padrão, mas que, na verdade, diríamos que socialmente podíamos já não estar nesse ponto e juridicamente, claramente, que também não. Isto, na verdade, tudo depende então da educação e da nossa predisposição enquanto indivíduos para vivermos dignamente no meio de outros indivíduos
e isso, em termos utópicos, é perfeitamente alcançável. Está nas nossas mãos querer que assim seja e toda a gente contribuir para que assim seja, mas de facto nós lidamos com palavras e há algumas palavras que, com a melhor das intenções, existem e não estão a fazer um bom serviço a coisíssima nenhuma. Por exemplo, a ideia de incongruência de género ou a dismorfia, já nada disso, isso já está explicado. É um conceito, certo? São conceitos. O problema, quando as pessoas sentem o problema ou a discriminação, não é por causa daquilo que as pessoas sentem enquanto indivíduos, é pelo modo como se sentem lidas pelos outros. E é essa leitura dos outros sobre nós que tem um peso extraordinário. Por exemplo, quando passa pelo lugar do medo, então já temos um problema. E é porque esse problema tem de ser resolvido urgentemente que me parece que nós temos que passar pelas questões da linguagem. Toda a gente tem de passar por esta questão da linguagem e parar e pensar se de facto o exercício da nossa liberdade não está mais do que na hora de se perceber que tem de parar quando está a influenciar para muito mal a liberdade dos outros. E isso está a acontecer em todos os lugares, em todas as esferas, em todos os lugares de poder e do exercício de poder. E alguma coisa está errada nesse sentido e parece-me que é isso que temos de fazer e de travar. A nossa liberdade, de facto, tem de terminar quando está a invadir aquilo que é o direito do outro além de mim a ser exatamente como quer ser. As pessoas serem quem querem ser e quem sentem que são não me impede a mim de ser quem eu sou, quem quero ser. Tem de ser isso. E tem de ser esta negociação coletiva que tem de ser promovida. E aí, como é que nós fazemos? O que é que podemos fazer? Quando? Como? Onde? Em cada momento da nossa vida, em cada ação do dia-a-dia. Eu acho que atualmente nós nos focamos muito em ações individuais, o que é que cada pessoa pode fazer, mas queremos uma mudança que realmente seja prolongada e que funcione, que atinja todas as pessoas, tem que ser sistémica e tem que começar pela educação, incluindo educação de crianças, e acho que, por exemplo, a retirada do manual do direito a ensino nas escolas foi um grande erro. Eram só indicações de como poderiam tornar as escolas mais inclusivas, mais tolerantes. Acho que se partir das próprias instituições, das escolas, do governo, mesmo dos profissionais de saúde, terem essa educação em primeiro lugar, já torna a existência das pessoas e o receio de procurar ajuda muito menor. E temos que perceber que ao providenciarmos estas respostas às pessoas LGBT, estamos a tornar não só o acesso a todos os serviços para essas pessoas mais fáceis, mas para todas as pessoas em geral. E o resultado final será uma sociedade mais tolerante e mais inclusiva. Eu acho que é por aí. Eu concordo inteiramente, claro, aliás, nem concebo que possa haver diferença no acesso a um serviço, desde logo, público e privado também, enfim, mas desde logo a um serviço público que pudesse ser diferente em função de qualquer afirmação de género imediatamente, porque, repare, nós estamos a falar aqui destas dimensões de afirmação de transgénero ou de identificação que não seja a tal tradicional do masculino e feminino, seja o que for essa tradicional referência, porque ela também não existe em si sólida, não é isso que está em causa, não? Mas ao falarmos dessa diferenciação, em boa parte das prestações, em boa parte do acesso a bens e serviços, nada resulta de diferente se estamos a falar de um homem ou de uma mulher que se afirmam como tal, ou de qualquer expressão diversa, seja intermédia, seja outra, que esteja em causa. Como disse, parece-me que é fundamental frisar, são pessoas, somos pessoas. E desse ponto de vista, e é aí que sem dúvida nenhuma, do ponto de vista jurídico, nem sequer a questão se poderia pôr de outro modo. Aí claramente não há justificação, não pode existir. Sempre que haja uma atuação que ponha em causa essa igualdade material dos sujeitos enquanto pessoas,
tem que haver uma reação por parte do direito. Claro, ela implica recorrer a instituições, implica tempo, implica esforço, implica incómodo, sim, mas isso acontece em qualquer circunstância. Nós estamos a falar destas expressões ditas de transgénero, mas começa nas tradicionalíssimas expressões do masculino e do feminino. Nós poderíamos voltar atrás, lembrar-nos de Virginia Woolf, lembrarmos de Madame de Beauvoir, podemos lembrar-nos das Simone Weil, cada uma ao seu modo, podemos lembrar-nos mais recentemente, pensando em pessoas que estão entre nós, de Judith Butler, na própria Robin West, numa outra autora que está agora muito em voga, embora também tenha começado a escrever nos anos 80, que é Kimberly Crenshaw, a propósito da interseccionalidade. E aí, e neste último caso já temos mais dimensões, não é? Mas aí claramente que compreendemos que o padrão, enfim, paternalista, enfim, masculino, está desde há muito posto em causa e isso é irreversível. Só pode sê-lo. Até porque, se estamos todos aqui, só pode sê-lo. Porque a questão é que a diferença de opiniões é de tal ordem que isso está claramente posto em causa. Não tenho a menor dúvida disso. Por enquanto, aqui nós ainda podemos, de forma livre, falar sobre o assunto. Não podemos deixar que esta liberdade desapareça. Essa é outra questão que há pouco ficou, desculpem, que há pouco ficou da sua intervenção e que eu também gostava de tocar, muito brevemente, que é esta, para dizer o seguinte, de facto, consoante os contextos, o modo de pensar as coisas vai ser muito diferente. E eu estava a pensar, enquadrei do ponto de vista jurídico, na nossa experiência e dos países que mais proximamente de nós se encontram do ponto de vista cultural, não necessariamente geográfico, porque quando mudamos o padrão civilizacional as coisas são muito diferentes. Mas também era preciso compreender de que modo é que, nesses contextos, a afirmação de género se exprimiria, porque não será igual àquela que nós aqui, agora aqui consideramos e que pensamos no nosso enquadramento. Aí seria claramente diferente. Os problemas são muito diferentes. E mais diferentes se tornam quando, com tanta mobilidade geográfica, nós cada vez mais nos vamos encontrando, mesmo no nosso contexto, com essas outras experiências, desde logo religiosas, que determinam de modos muito diversos a expressão e a idade de género. E o acesso à educação? O acesso à educação? Sem dúvida, sim. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E para o futuro? O acesso à educação é a resposta. Educação e... Em vez de estarmos a restringir e a focar, que é isso que nós já temos muito nos últimos anos, em particular em Portugal, é que está-se muito a tentar preservar, entre aspas, os conceitos tradicionais. E a realidade dos conceitos tradicionais e a família tradicional e as expressões tradicionais vão sempre existir e têm todo o direito de existir. E isso não implica que outras expressões, outras maneiras de viver não sejam válidas ou que não possam existir ou que não devam existir. E isso começa também por uma educação, desde crianças, a respeitar e a tolerar os outros, mesmo que num primeiro momento não se compreenda. Primeiro que tudo tem que vir o respeito. Acho que é isso que está a faltar. Eu concordo com ambas, claro, mas enfim, já depois de ter refletido um pouco sobre o modo como o direito muitas vezes vai até antecipando, a mim parece-me claramente que há eventualmente falta de informação, que ao nível da educação muitas coisas poderão resolver-se, há aqui uma questão estrutural, civilizacional, que vem de uma educação que está antes daquela que é institucionalizada. Não é? Portanto, que implica realmente as relações mais imediatas, primeiras, que socialmente se vão estabelecendo. Isso é realmente uma questão civilizacional. Esperamos que aquilo que aqui apontámos possa fazer parte dessa evolução.